Salve, salve, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, nós vamos começar aí a responder, tá, questões extremamente atuais. E tu vai ver que essa temática ela está sendo muito cobrada nas últimas provas do Enem. Hoje nós vamos responder, tá, questões relativas à Revolução Verde, a famosa Revolução Verde, no mundo e, claro, no Brasil. Tá? E na próxima aula nós vamos ter um enfoque específico sobre o nosso país, sobre as questões agrárias que envolvem, tá certo, o nosso país, um dos maiores produtores de alimento do mundo. Tá? Mas hoje a gente foca nesse processo da Revolução Verde. Só quero te lembrar, tá, que depois, se você quiser assistir essa aula novamente, está disponível para ti. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, no Instagram também, galera, tá? Tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira, estamos na plataforma do Spotify eu também, pode procurar lá, tá? E claro, estamos na TV Assembleia. Então, todas as mídias para te ajudar. Então não esquece, procura lá, plataforma Gonçalves Dias, para essa aula, também para a aula teórica que vai embasar a resolução dessas atividades e todas as outras aulas aí que tu quiser, de todas as disciplinas, top, para te ajudar. Então vai lá, plataforma Gonçalves Dias, tô te esperando. Então vamos começar, né? Vamos dar aquela respirada, ó. Oxigenou o teu cérebro e vamos para cima, que é muito sucesso. Olha que questão bacana. Como eu te falei, essa temática ela é muito atual. Questão do Enem 2021. Ela diz o seguinte: no fim da década de 1950, a agricultura intensiva começou a ser disseminada nos países em desenvolvimento. Esse fato marcou o início da Revolução Verde, um período de 30 anos de grandes colheitas, que permitiram a muitos países pobres tornarem-se autossuficientes em alimentos. Com esse incrível aumento na produção, observado especialmente nos países da América Latina, veio uma crescente dependência dos produtos químicos agrícolas e também problemas ecológicos em escala global, galera, né? Falamos aí sobre a Revolução Verde, suas vantagens e desvantagens. Continuando, né? No Brasil, os resultados dessa revolução são visíveis e colocaram o país entre os mais importantes da agropecuária mundial, galera, tá? Inclusive tem aula na plataforma falando sobre o potencial agropecuário brasileiro. Brasil, uma das maiores, se não a maior potência agrícola do mundo em variados produtos. Tá? Mas, voltando para a questão, aí ele te pergunta, né? A expansão da capacidade produtiva brasileira, no contexto indicado, também resultou em... Muito bem, o que, que o texto fala? Ele fala principalmente da modernização das atividades agrícolas, né? E essa modernização, ela vai trazer consequências e também vai necessitar, né, de elementos para que ela continue a funcionar. E é justamente isso que ele está te perguntando, essa expansão resultou em quê? Letra A, na queda dos níveis de contaminação do solo. Letra B, na retomada de técnicas tradicionais de plantio. Letra C, na desvalorização financeira das propriedades rurais. Letra D, na inibição do fluxo migratório campo-cidade. Ou letra E, o crescimento por demanda por trabalhadores qualificados. Bora relembrar aqui rapidamente, galera, tá? Revolução Verde, o que, que ela vai fazer basicamente, Marcos? Ela vai trazer a tecnologia, né, para incorporar nas atividades agropecuárias, buscando aumentar a produtividade. Ela que vai te possibilitar, por exemplo, galera, um melhoramento genético de espécies vegetais, tá? Que a gente tem OGM, são organismos geneticamente modificados, tá certo? Alimentos transgênicos, por exemplo, tá? Vai também te trazer o desenvolvimento de maquinários agrícolas, né? Adubos, fertilizantes, defensivos ou agrotóxicos, tá certo? E também vai evoluir na questão de estudos, né, relativa a solos, suas características para melhor produzir, possíveis correções se esse solo, por exemplo, ele não é tão fértil assim, e claro, vai modernizar sistemas de irrigação. Então, tudo isso, galera, fica muito claro que ela vai trazer um aparato tecnológico, e esse aparato tecnológico ele vai necessitar diretamente de pessoas qualificadas, né? A gente vai perceber, principalmente aqui em áreas como, por exemplo, o Maranhão, né, que as atividades agrícolas, a formação, por exemplo, da agronomia, os agrônomos eles ganharam muita importância da década de 80 para frente. Justamente quando tu vai ter aí a Revolução Verde, né, nós temos aqui na região sul do Maranhão, por exemplo, a produção de soja em larga escala, e é necessário ali
profissionais, né, qualificados para continuar essa produção e principalmente aumentar a produtividade. Através de que, Marcos? Estudos. Então, bota para a questão, galera, tá? A expansão dessa capacidade produtiva, gerada pela Revolução Verde, no contexto indicado, vai resultar em quê? Letra A. Na queda dos níveis de contaminação do solo, já falamos, a Revolução Verde, como ela vai intensificar o uso de fertilizantes, mas principalmente agrotóxicos, nós não vamos ter a diminuição dos níveis de contaminação, eles vão aumentar. Ela vai também, a Revolução Verde, ela vai priorizar a retomada de técnicas tradicionais de plantio? Não, ela vai buscar técnicas modernas. Errado. Letra C, a Revolução Verde vai trazer como consequência a desvalorização financeira das propriedades rurais. Pelo contrário, nós vamos ter aí principalmente a expansão do agronegócio, né? O agrobusiness. E é por isso que a gente vai perceber aí principalmente grandes produtores com grandes propriedades. Então, está errado, não tem desvalorização. Letra D, ela vai resultar na inibição do fluxo migratório campo-cidade. Na realidade, a Revolução Verde, principalmente em países subdesenvolvidos ou emergentes como o Brasil, a aplicação da Revolução Verde vai intensificar essa migração campo-cidade, porque muitos pequenos produtores não vão ter como competir com esses grandes produtores, vão perder suas propriedades e muitas vezes vão viver na cidade uma forma de sobrevivência para si e um melhor futuro para os seus filhos. Então, errado. Então, galera, qual é a nossa resposta? O nosso gabarito é a letra E, galera, né? Essa expansão produtiva vai resultar no crescimento de demanda por trabalhadores qualificados, como eu te citei há pouco. Resposta letra E, Enem 2021. Beleza, né? Bora evoluir que tem mais coisa. Respira. Outra questão do Enem, 2017. A gente falei que está caindo constantemente. Olha o que a questão te diz. A utilização dos métodos da Revolução Verde, RV, fez com que aumentasse dramaticamente a produção mundial de alimentos nas 4 últimas décadas, né? Tanto assim que agora se produz comida suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo. Abre aspas, eu quero te citar uma coisa importante, aí tu me... Como assim, Marcos? Mas nós temos problemas sérios ainda de fome no mundo, galera. A Revolução Verde, de fato, ela conseguiu alcançar o seu objetivo inicial, que é aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Mas nós temos ainda problemas de fome no mundo. Esse problema se deriva da concentração de renda, ou seja, da má distribuição de recursos. Essa é a grande problemática, beleza? Volta para a questão. Mas ele continua, né? Mas o fundamental é que, apesar de todo esse avanço, a fome continua a assolar vastas regiões do planeta. Acabei de te explicar o porquê. E aí ele pergunta, né? O texto considera que para erradicar a fome é necessário, essa é fácil, né, galera? Distribuir a renda, expandir a lavoura, estimular a migração, aumentar a produtividade ou desenvolver a infraestrutura. Vamos só relembrar aqui, eu acho que tu com certeza já sabe essa resposta, né? Mas vamos relembrar aqui, vamos fortalecer se tu não pegou esse raciocínio. Como eu te disse, a Revolução Verde, galera, ela tem o objetivo de combater a fome no mundo aumentando a produtividade alimentar. E, de fato, isso vai acontecer, tá? Mas ela vai trazer, galera, uma grande mudança no campo, tá? Uma reestruturação produtiva que vai trazer consequências positivas, mas também negativas. Como eu já te falei, a Revolução Verde ela vai estar diretamente atrelada à expansão do agronegócio, ou seja, a produção alimentar agora, né, ela tem o objetivo não de alimentar as pessoas em si, mas na busca pelo lucro. E aí que começa a questão. Quem vai investir nesse processo vai querer ter o retorno. Quanto maior o investimento em maquinário, tecnologia, técnicas de irrigação moderna, pessoas qualificadas, vai querer retirar o seu lucro baseado numa lógica capitalista. Tá? Vamos só relembrar as vantagens, para não ficar aí em aberto. Quais são as vantagens da Revolução Verde, Marcos? Alcançou o seu objetivo inicial, aumentou a eficácia na produção alimentar, conseguiu possibilitar a produção de alimentos em espaços adversos, né? Produção de solos, por exemplo, em áreas que tu tem solos ali inférteis, você hoje consegue fazer a correção, consegue fazer a adaptação, né, de plantas, de frutas para ambientes que antes não se conseguia plantar, tá certo? Melhorou o preparo e o cuidado com os solos em relação à agricultura, tudo isso fruto da Revolução Verde. Mas as desvantagens? Vai expulsar pequenos produtores do campo, né, trabalhadores rurais, vai aumentar a concentração de terra e renda na mão de poucos, porque agora tem a lógica do lucro inserida, vai aumentar o desemprego no campo, que vai forçar, por exemplo, o processo da migração, campo-cidade, vai priorizar a monocultura, porque agora
Quem está no agronegócio não vai sair produzindo laranja, arroz, batata, não. Ele vai produzir aquilo que o mercado te pede, aquilo que é mais valorizado. Então, no caso, por exemplo, do Brasil, o Brasil é um grande produtor de soja. Por quê? Porque é muito requisitado no mercado externo, principalmente para a China e para a União Europeia, tá certo? Então vai priorizar a monocultura e vai aumentar a poluição dos solos com o uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos. Então, galera, bora voltar para a questão. O texto considera que para erradicar de fato a fome no mundo, sabemos que tem alimento para todos, mas nós precisamos o quê? Distribuir este alimento de forma igualitária, mais justa. O grande problema do mundo hoje é a distribuição de renda, beleza? Questão do Enem legal, hein? Muito bacana. Respira, que ainda tem mais coisa para a gente evoluir. Outra questão do Enem 2021. Te falei que cai, hein? Olha lá. Olha o que essa questão também te diz, galera. Vive-se a Revolução Verde. Trata-se da disseminação de novas práticas, permitindo um vasto aumento na produção. O modelo baseia-se na intensiva utilização de sementes melhoradas, particularmente das híbridas, assim como no uso sistemático de insumos industriais, abre aspas, né, fertilizantes, agrotóxicos, no recurso à irrigação e na mecanização do trabalho. É a modernização das atividades produtivas, né, galera, em relação à agropecuária. E aí ele te pergunta, no Brasil, uma desvantagem para o pequeno produtor provocada pela expansão do modelo agrícola descrito é desvantagem da Revolução Verde no Brasil, galera. Acabei de te falar sobre as desvantagens. É uma desvantagem no Brasil a estagnação da atividade agroindustrial? Ocorreu essa estagnação? Não. Já deixamos muito claro que a atividade agroindustrial no Brasil aumentou, então não é o nosso gabarito. Letra B. Ocorreu a diminuição das lavouras de monocultura, galera? Não, acabamos de falar sobre isso, inclusive. A Revolução Verde, quando ela vai incentivar o agronegócio, ele vai buscar o lucro. Então, ele vai priorizar as culturas que vão te dar maior possibilidade de lucro, como o caso da soja. Então, letra B está errada, né? Letra C, restrição do controle de pragas. Nós vamos ter aí, galera, a utilização de agrotóxicos. Então, não vai ser uma desvantagem a restrição ali do controle de pragas, tá certo? Letra D, haverá uma elevação do custo do cultivo? Sim ou não, galera? Sim, né, galera? O nosso gabarito aí, ó, é a letra D. Esse é um dos principais motivos para que pequenos produtores acabam perdendo suas propriedades, porque eles não vão ter como competir, né, com os grandes produtores devido ao alto investimento que a Revolução Verde ela te propicia, né, para poder utilização dessas tecnologias, né, desse maquinário. Então, galera, o nosso gabarito aí é a letra D. Belezinha? Respirou? Bora para mais uma questão, que tem show aqui. Quarta questão. Olha o que ela te diz. No Brasil, a Revolução Verde expandiu-se e consolidou-se a partir das décadas de 70 e 80. Entre as resultantes desse processo, uma das transformações mais notáveis no espaço geográfico brasileiro foi: letra A, a ampliação dos sistemas coletivos no Rio Grande do Sul. Letra B, a devastação de boa parte do bioma do Cerrado. Letra C, o fim do processo do êxodo rural. Letra D, o crescimento do mercado interno em face da queda das exportações relativas a esses produtos. Ou letra E, a proliferação de empresas estatais no meio agrário. Bora relembrar aqui a Revolução Verde no Brasil, galera, tá? Ela vai ocorrer no Brasil a partir da década de 70, como o texto bem diz, no governo militar, tá? Ela vai se destacar principalmente, ela vai ter um grande avanço, principalmente nas regiões do norte e do centro-oeste, galera, tá certo? Principalmente muita atenção nas áreas de cerrado, galera, tá certo? O cerrado, ele vai ser um dos biomas onde a Revolução Verde vai mais atuar, galera, tá? E claro, né, a Revolução Verde, buscando a expansão da produção e na busca pelo lucro, ela vai contribuir diretamente para também a destruição desse bioma e a substituição da mata original por áreas agrícolas, né, de produção, por exemplo, da soja, galera, tá certo? Pegou a questão, não já? Mas vamos continuar aqui, galera, tá? Nesse contexto vai surgir uma empresa muito famosa que é a Embrapa, tá, galera? Empresa Brasileira Pecuária e Agrícola, tá? Que vai ajudar aí justamente nessa questão da
utilização dessa tecnologia, tá certo? Não apenas com maquinário, mas também de treinamento, tá certo? A Embrapa, ela ajuda também pequenos produtores em relação à produção, né? E trazendo, por exemplo, agrônomos para ajudar em novos métodos de plantio. Uma empresa muito importante, tá? E ela vai contribuir diretamente para o aumento da produtividade do campo brasileiro. Hoje, eu já falei e repito, o Brasil é uma das maiores potências na produção alimentar do mundo e isso está diretamente relacionada com a expansão da Revolução Verde no nosso país, galera. Vamos voltar para a questão agora, fica fácil, né? Então, no Brasil, a Revolução Verde expandiu-se e consolidou-se a partir da década de 70 e 80. Entre as resultantes desse processo, uma das transformações mais notáveis no espaço geográfico brasileiro foi: letra A, ampliação dos sistemas coletivos do Rio Grande do Sul? Não, deixamos claro que a Revolução Verde ela vai se concentrar principalmente no norte e no centro-oeste. Tá? Letra B, a devastação de boa parte do Cerrado, como eu acabei de frisar, né? Nessas regiões tu vai ter o bioma do Cerrado e ele vai dar espaço justamente para essas lavouras na produção da Revolução Verde. Então o nosso gabarito, galera, é a letra B, beleza? Bora ver o erro das outras, tá? Letra C, vai ter o fim do êxodo rural? Não. Na realidade, a Revolução Verde ela vai contribuir também para o aumento do êxodo rural na proporção que o pequeno produtor perde sua propriedade para o grande produtor. Ele vê na migração, no êxodo rural, uma forma de sobrevivência. Letra D. O crescimento de mercado interno em face da queda das exportações, a Revolução Verde vai contribuir para o aumento das exportações agrícolas do Brasil. Então está errado. E a letra E, né, proliferação de empresas estatais no meio agrário. Nós não vamos ter essa proliferação de várias empresas. Nós temos a Embrapa, mas nós não vamos ter várias empresas estatais atuando nesse campo. Pelo contrário, nós vamos ter principalmente o setor privado entrando, principalmente a partir aí da década de 80, 90, já inserido na lógica neoliberal. Belezinha? Então, questão respondida. E, para fechar com chave de ouro, vamos para a quinta questão. Ela te diz o seguinte: qual era o principal objetivo da Revolução Verde no começo da sua implementação? Eu já falei isso várias vezes nessa aula. Mas vamos ler as alternativas. Aumentar a lucratividade dos grandes produtores rurais? Letra B, expandir a participação do setor primário na economia. Letra C, fomentar projetos de desenvolvimento sustentável. Letra D, garantir a segurança alimentar da população mundial. Ou letra E, incentivar o consumo de alimentos orgânicos pelo mundo. Bora relembrar aqui para a gente fechar com chave de ouro, galera, tá? O que foi a Revolução Verde, Marcos? Simples, galera, tá? Foi um projeto que consistiu na modernização da agricultura em escala mundial, global, efetivada por meio de quê, Marcos? Incorporação de novas tecnologias na produção, ou seja, trazer a tecnologia que estava ali restrita no setor industrial para as atividades agrícolas. Qual era o objetivo claro da Revolução Verde? O objetivo inicial dela, gente, era aumentar a produtividade dos alimentos, né? Ou seja, se eu produzia 2 toneladas, agora com esse insumo, com essa tecnologia, talvez eu produza 4 toneladas. Mas para que eu quero produzir mais, Marcos? Para que eu possa chegar no objetivo final da Revolução Verde. Esse objetivo que, infelizmente, a Revolução Verde ainda não conseguiu, que foi propósito: iniciar a produção alimentar, aumentar a produção como forma de garantir a segurança alimentar do mundo. O objetivo central, galera, da Revolução Verde era o combate à fome, galera, tá? Que já falamos em outras questões, ainda não ocorreu devido à má distribuição de renda. Então, galera, agora fica fácil, né? Qual era o objetivo da Revolução Verde? Aumentar a lucratividade dos grandes produtores rurais? Não. Expandir a participação do setor primário na economia? Também não. Embora isso tenha acontecido, mas não era o objetivo. Letra C, fomentar projetos de desenvolvimento sustentável? Também não era. Vai ser fruto da Revolução Verde, mas não era o objetivo central. O objetivo central é garantir a segurança alimentar da população mundial. Beleza? Fica com isso em mente. Então, galera, para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Um grande abraço e valeu!